Irmãos, abram a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 4, versículo de número 4, até o versículo de número 7. Diz o texto: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo, ou pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero pregar nessa noite, subordinado ao tema: é Deus que nos enriquece em toda a capacidade de expressão. É Deus que nos enriquece em toda a capacidade de expressão. Essa carta, como eu já falei alguns momentos atrás, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, quando ele passou 3 anos em Éfeso, e a uma igreja que ele implantou na sua segunda viagem missionária, e passando 18 meses naquele local ali, louvado seja Deus, ali da Grécia, E o apóstolo Paulo, ele passa 18 meses, e depois, ele estando em Éfeso, passou 3 anos, ele escreve essa carta. E ele escreve essa carta à igreja de Deus, aos santificados em Cristo, aos chamados santos e a todos quanto invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. E ele diz: graça e Pai da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa dizendo: sempre dou graças ao meu Deus por vós. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, ó crentes de Corintos, ó santificados em Cristo em Corintos, ó santos em Corintos, ó a vós que invoca o nome do Senhor em Corintos. Eu sempre dou graças ao meu Deus por vocês, pela graça de Deus que me foi dada em Jesus Cristo, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Está escrito em Romanos capítulo de número 1, e o versículo de número 8 vai falar um pouco dessa graça que os irmãos em Corinto recebeu no Senhor Jesus Cristo. O texto diz: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciado a vossa fé, porque em todo mundo é anunciado a vossa fé. Então o apóstolo Paulo aqui faz alusão da fé dos irmãos em Corinto, que estava habitando no coração deles. Ele diz: pela graça de Deus que
foi dada em Cristo Jesus. Essa graça, esse favor imerecido, foi derramado de uma sobremaneira que o apóstolo Paulo, até, diga-se de passagem, parece que estava boquiaberto diante de tamanha graça que os coríntios tinham recebido. E aqui ele refere à graça, mas quando vamos para Romanos capítulo 1, versículo 8, percebemos que o apóstolo Paulo estava falando da fé que foi derramada sobre o coração dos coríntios, a ponto deles alcançar um patamar poderoso que era ser rico em toda a capacidade de expressão, era terem se enriquecido em toda a capacidade de expressão. Está vendo o que é que a fé faz na vida de uma pessoa que aceita a Cristo? A fé nos leva ou nos eleva a um patamar que nós mesmos não conhecemos, e outros ficam boquiaberta e até abrem a boca para louvar a Deus por aquilo que nós recebemos. Observe que eu estive pontuando nesse dia de hoje que eu não sabia, louvado seja Deus, falar, andava com a mão fechada, envergonhado, mas quando aceitei a Cristo, fui batizado com o Espírito Santo, sobre mim foi derramada uma graça que desprendeu a minha dicção, a minha capacidade de expressão. O Senhor enriqueceu a capacidade dele expressar diante das pessoas através da pregação da sua santa e poderosa palavra. Por isso o apóstolo Paulo, neste momento, ele estava como se dizendo: por isso eu vos louvo, por isso eu glorifico, por isso eu dou graça a Deus, por isso eu me alegro em Deus, por causa, sim, da graça de Deus que foi dada a vocês através de Cristo. Aleluia, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Essa graça só nos é dada porque temos Cristo na nossa vida. Nós temos, apesar de termos só 4 aqui, mas lá não tem essa graça que nós temos. Eles não têm essa fé que nós temos, eles não têm esse poder que nós temos. E se você não tem, o Pai é poderoso também para te dar, é poderoso para lhe enriquecer em toda a capacidade de se expressar. O Pai quer, aleluia, enriquecer o irmão Joãozinho, a irmã Josefa, a irmã Irenilza e a todos os demais outros que aqui congregam ou congregarão. Louvado seja Deus. Ele quer enriquecer-nos na capacidade de nos expressar, de falar a sua palavra. Levanta a sua mão para glorificar a Deus. Se você tinha a língua presa, se você não conseguia se expressar, o Pai enriquece nesta noite a capacidade para você se expressar, aleluia, em todo o conhecimento da sua palavra. Aleluia, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre estou dando graça a meu Deus por vós. Aleluia, como é bom, irmãos, nós chegarmos na igreja e vemos alguém desenvolto na palavra, uma pessoa que não é presa no conhecimento da palavra. Por esse você deve louvar a Deus, por esse você deve glorificar o nome do Senhor. A pior coisa é você chegar na igreja e ver uma pessoa enchendo linguiça, você chegar na igreja e a pessoa não diz para que veio, e muitas das vezes esse se passa até por bom. Louvado seja Deus, como eu já vi muitas pessoas chegarem para pegar a palavra de Deus e não conseguir pregar
estudam para trazer uma palavra poderosa para a igreja, às vezes é colocado no canto, porque às vezes a palavra que ele pega mexe na ferida de A, mexe na ferida de B, mas isso aí é para curar a todos quanto precisam de ser curado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo disse: eu dou graça, aleluia ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Aleluia. Você não recebeu a Cristo, então Deus vai te dar graça. Aleluia. As pessoas vão perceber essa graça na sua vida. Pode perceber que tem essa graça para falar da palavra de Deus. Aonde ela chega, as pessoas, aleluia, que não tem como vencer ou resistir essa pessoa, ela causa uma confusão para tentar calar a boca daquele que tem a palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo não, ele disse: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Tem graça de Deus aqui para ser derramado sobre você. Tem graça de Deus para ser derramado sobre esta igreja. É por isso que muitas igrejas ficam vazias, porque o povo vem para a igreja e chega aqui, o pastor não tem a mensagem para dar, mas quando tem a graça, aleluia, o povo fica na igreja, o povo glorifica, o povo exalta, o povo enaltece ao Pai. Pode ser uma criança, a gente para ouvir, porque a graça foi derramada sobre a vida desta criança por causa de Cristo Jesus. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo: porque em tudo fostes enriquecido nele, porque em tudo fostes enriquecido nele. Levanta a mão para glorificar a Cristo. Jesus vai te enriquecer, você vai ser rico em Cristo Jesus. Isso aqui eu não estou falando que você vai ser rico, aleluia, em dinheiro, em mansão, em propriedades, em carro, em dinheiro no banco. Ao contrário, esse enriquecimento que você vai ser enriquecido, levanta a mão porque eu vim para profetizar. Esse enriquecimento que vai vir sobre você é o enriquecimento do conhecimento da palavra de Deus, porque em tudo fostes enriquecido nele. Se você quer ser enriquecido em tudo em Cristo, abra sua boca nesta noite, sinta o gosto da palavra, glorifique a Cristo e diga: Senhor, eu quero ser enriquecido em ti, para a glória do teu santo e eterno nome. Aleluia. É Deus que nos enriquece em toda a capacidade de expressão. Louvado seja Deus. Nós fomos enriquecidos em Cristo. Aleluia. Nós fomos enriquecidos em Cristo. Amados, este enriquecer em Cristo, abordado pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta ou epístola aos Coríntios, não fala de riqueza financeira, mas fala de uma riqueza espiritual. Então esse enriquecer em Cristo, abordado pelo apóstolo Paulo, é enriquecer-se primeiro na palavra. Primeiro na palavra. Levanta a mão, o Senhor vai lhe enriquecer na sua palavra. Jesus Cristo se preocupou em não ter a palavra. Por quê? Jesus se preocupou em enriquecer-se na palavra. Por quê? Porque quando ele precisou, a palavra está lá para dizer: Satanás, está escrito, aleluia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorará, e somente a Ele servirá. Então o Senhor quer te enriquecer na palavra. Mas como é que eu me enriqueço na palavra? Segundo a Bíblia, em Salmo de número 1, versículo 2: antes tenho prazer na sua lei medita de dia e de noite. Louvado seja Deus. Então medite na palavra de dia e de noite, porque qualquer hora Deus vai me visitar. Você vai ler aqui a palavra de Deus diante dessa tribuna, e você vai explanar a palavra
Cristo abordado pelo apóstolo Paulo não é riqueza financeira, material, mas é uma riqueza espiritual. Enriquecer-se na palavra, pois eles tinham o dom da sabedoria. Eles tinham o dom da sabedoria. Lá em 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 1 até o versículo 11, vai dizer acerca dos dons do Espírito: não quero, irmão, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Você pode dizer somente que Jesus é o Senhor pelo Espírito Santo. Aleluia. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operação, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Levante a mão. Mas a operação, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O Senhor vai lhe dar, o Senhor, aleluia, vai se manifestar. O Espírito Santo vai se manifestar na sua vida para aquilo que for útil na obra de Deus, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Está entendendo? Aleluia, aleluia. Observe esse enriquecer-se em Cristo abordado pelo apóstolo Paulo. Enriquecer-se na palavra. Por quê? Porque eles tinham o dom da sabedoria, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria. Levanta a mão para receber de Cristo nesta noite a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilha, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só, aleluia, e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas. Observe que Paulo fala que este enriquecimento, que nós somos enriquecidos em Cristo, enriquecido em Jesus, não é falando sobre vida financeira, mas enriquecimento na palavra. E o apóstolo Paulo prova em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 1 a seguir, acerca do dom da sabedoria e do dom da ciência. Aleluia. Esse enriquecer-se em Cristo abordado pelo apóstolo Paulo é, aleluia, no conhecimento profundo da palavra. Esse enriquecimento abordado pelo apóstolo Paulo, além de ser na palavra, é também você, aleluia, alcançar conhecimento profundo na palavra. O Senhor quer que você seja rico no conhecimento profundo da palavra. 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo 7 vai dizer: de maneira que nenhum dom vos falta, de maneira que nenhum dom vos falta. Levante a mão. A Assembleia de Deus não pode estar em falta dos dons, porque nós temos o Espírito Santo, aleluia, aleluia, que diz que Cristo é o Senhor. Ele está aqui. Se você não tem, Ele está aqui para te dar. Abre a sua boca, glorifica o nome de Cristo. Nós não somos tradicionais, nós somos pentecostais. Adore sem querer, adore sem sentir, mas glorifique a Deus. Quem quer ser usado, quem quer ter a palavra, quem quer ter conhecimento profundo da palavra, adora ao Pai, glorifica a Cristo, e o Espírito Santo vai lhe encher.
coríntios se tornaram ricos na pregação da palavra e no conhecimento da mesma. Eles se tornaram ricos na palavra e no conhecimento da mesma. A pior coisa é nós encontrarmos pessoas, louvado seja Deus, e essas pessoas abrir a boca para dizer, aleluia, que conhece a palavra e não tem conhecimento algum da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Diz que tem a Bíblia, lê a Bíblia, mas não tem o conhecimento. Mas os coríntios tinham sim o que? Aleluia, eles tinham a palavra, eles tinham a palavra, eles tinham, aleluia, a palavra. A Bíblia apologética, em sua explicação, diz que os coríntios se tornaram ricos na pregação da palavra, ricos em detalhes na pregação da palavra. O que chama a atenção na pregação da palavra é a riqueza de detalhes, é a forma de abordar o assunto que é apresentado. Irmãos, escute, apesar que eu estou gravando, eu não estou pregando para eles, eu estou pregando para vocês. Então escute, a Bíblia apologética, aleluia, em sua explicação diz que os coríntios se tornaram ricos na pregação da palavra. O que é rico na pregação da palavra é a forma de abordar, é a forma de apresentar um conhecimento do texto, aleluia. Eles se tornaram ricos na pregação da palavra e no conhecimento da mesma, aleluia. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Levanta a mão. Você sabe como é que eu conheço a verdade? É lendo de Gênesis e Apocalipse, é de Apocalipse a Gênesis, é de Gênesis e Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Quando você começar a ler de Gênesis a Apocalipse, voltar de novo para Gênesis e ir até Apocalipse sem parar, você vai alcançar um conhecimento profundo, poderoso, que muitas pessoas que vão no curso teológico não têm, mas você vai ter. Levanta a mão para receber isso, porque é uma profecia para a glória do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se tornaram ricos na pregação da palavra, no conhecimento da mesma. Nada dentro do conhecimento da profundidade na palavra a eles foi cerceada. Nada do conhecimento, observe, irmão, nada dentro do conhecimento da profundidade na palavra a eles foi cerceado. O que é isso aqui? Jesus não impediu os coríntios de ter conhecimento profundo dentro da palavra de Deus, aleluia. Nada a eles fora cerceado. Deus, aleluia, desvendou os céus do conhecimento sobre eles. Levanta a mão. Deus vai desvendar os céus sobre você, aleluia, no conhecimento da palavra. Deus vai, aleluia, desvendar os céus no conhecimento sobre a palavra na sua vida. Faça que nem eu, como irmão Jefferson, enquanto todo mundo estava dormindo, eu estava lendo a Bíblia. Eu comprei, aleluia, um fio, coloquei em uma tomada como essa aqui e botei uma lâmpada no local. Eu peguei, como todo mundo dormia de mosquiteiro, envolvi o mosquiteiro com uma coberta para que a claridade não saísse de dentro, aleluia, ali de onde eu estava na cama, e eu ali ficava lendo a palavra do Senhor Jesus. Começa a ler a palavra, medita nela de dia e de noite. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus desvendará o céu do conhecimento sobre você. E esta riqueza, tanto na pregação como no conhecimento da palavra, só veio sobre os coríntios por causa dos efeitos comprovados pelo poder de Cristo e da obra salvífica de Cristo operada sobre os coríntios. Vou repetir. E esta riqueza, tanto na pregação, aleluia, tanto na pregação como no conhecimento da palavra, só veio sobre os coríntios por causa dos efeitos. Que efeitos, aleluia, comprovado pelo poder de Cristo neles, aleluia, e a obra salvífica de Cristo operada sobre eles. Sem o poder de Cristo sobre nós, sem a obra salvífica
salvífica de Cristo operada sobre nós, jamais nós teremos, louvado seja o nome do Senhor, esta riqueza, tanto na pregação e também não teremos esta riqueza como também no conhecimento profundo da palavra. Levanta a mão, você já é salvo, aleluia, e o poder de Cristo já opera na sua vida. Glória seja dada ao nome de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 4 a 5 vai falar sobre isto. Quer ter este conhecimento, então deixe os efeitos do poder de Cristo e da obra salvífica operar sobre vocês como foi sobre os coríntios. Se você quer ter esse poder, se você quer ter esse conhecimento, se você quer ter esta riqueza, aleluia, da palavra e no conhecimento da palavra, então deixe os efeitos do poder de Deus e da obra salvífica de Cristo operar sobre a sua vida. Pode até medir de alto a baixo, de baixo a cima, mas quando você abrir a boca, levanta a mão, não será você, será o poder de Deus, a presença do Espírito Santo. Aleluia! Eu trouxe aqui algumas traduções para nós colocarmos na mensagem. Na nova tradução, na linguagem de hoje, na nova tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 5 diz: por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. Olha que coisa maravilhosa, irmão, por nós estarmos unidos em Cristo. Quem não está unido em Cristo Jesus não pode ser rico em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A pessoa precisa estar unido em Cristo, sabe por quê? Porque quando ele está unido em Cristo, aleluia, ele vai ser enriquecido em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho. Levanta a mão, o Senhor vai derramar o dom sobre a sua vida. Eu não estou profetizando porque eu estou gravando, não, eu estou profetizando porque eu estou pregando para a sua vida. O Senhor vai te enriquecer em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho. Você vai abrir a boca, mas não é de qualquer jeito, vai ler a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, você vai lembrar da Bíblia, vai dizer no capítulo tal, do livro tal, no versículo tal, a Bíblia diz desse jeito, e o Espírito Santo vai testificar, e ninguém vai conseguir lhe resistir. Aleluia! Louvado seja Deus! Como no dom da sabedoria espiritual. Levanta a mão porque eu vou profetizar de novo. Ninguém vai resistir à sabedoria espiritual dada por Cristo, dada pelo Espírito Santo sobre você. Uma certa vez eu estava pregando em praça pública, louvado seja Deus, e alguém olhou para mim e disse assim: de onde é que veio essa sabedoria? Aí eu lembrei dizendo, louvado seja Deus, nem nada é dado a não ser que do Pai venha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então tudo vem do Pai, segundo a Cristo Jesus. Aleluia, o mundo não entende. Alguma vez eu pregando aqui no Creconhei, um certo senhor perguntando a minha esposa, disse: será que ele não cansa não? A garganta dele, será que não fica, não adoece, não dá problema? Não dá, porque é o Espírito Santo na minha vida, é o Espírito Santo na nossa vida. Aleluia! Na nova Bíblia Viva Português diz: ele os enriqueceu em tudo e os ajudou a testificar. Levanta a mão. Ele os enriqueceu em tudo. Jesus nos enriquece em tudo, nos enriquece em tudo aqui nesta noite, e nos ajude a testificar do seu nome, e nos dê uma compreensão total da palavra. Observe que maravilha, irmão. Aleluia! Na nova Bíblia Viva Português diz: ele nos enriqueceu em tudo e nos ajudou a testificar dele, e deu-nos uma compreensão total da palavra. Vai, recebe nessa noite. Ele te enriquece em tudo, ele te ajuda a testificar
total da palavra. Abre a mente, pai da irmã Iranilza. Abre a mente, pai da irmã Josefa. Abre a mente, pai do irmão Joãozinho. Ziniquece, Nacal, Andalamanto, Nagari. Alabacobia, subiatento, comandácia. O Ziniquece nessa noite nos ajuda a testificar de ti, Pai Santo e Eterno. Aleluia, toda pessoa que não tem a compreensão total da palavra de Deus, da palavra de Cristo, ela consegue criar uma confusão, uma briga, para não deixar você explicar a palavra. Então levanta a mão para receber nesta noite. O Senhor te enriquece em tudo. O Senhor te ajuda a testificar dele. Ele te dá a compreensão total da sua palavra, até de uma vírgula, até de um ponto e vírgula. Deus vai lhe dar o entendimento e você vai pregar. Você vai pregar para a glória do Pai. Aleluia, aleluia, diz o apóstolo Paulo: porque em tudo fostes enriquecido, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Recebe essa riqueza da parte de Deus. Na Nova Versão Transformadora da Bíblia diz: por meio dele, por meio de Cristo, Deus os enriqueceu e em tudo. Por meio dele, por meio de Cristo, Deus os enriqueceu em tudo, em toda a capacidade de expressão e em todo o entendimento. Por meio de Cristo, irmão. Não é por meio de Maria, não é por meio de Antônio, não é por meio de Jorge, não é por meio de Aparecida, não é por meio de Paulo. Apesar que Paulo escreveu 13 cartas, o apóstolo Paulo escreveu, mas não é por meio do apóstolo Paulo, não é por meio de Pedro, mas é por meio dele, por meio de Cristo. Aonde o Romano diz dessa seguinte forma: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele para todos sempre. Amém. Por meio de Cristo, Deus nos enriqueceu em tudo, em toda a capacidade de expressão e em todo entendimento. Observe que quando nós estamos falando de Cristo, a língua muda, né? Assim não é? Até a forma de falar muda, o som sai mais grosso, a voz sai mais bonita, a dicção sai mais limpa. Por quê? Porque não é nosso, irmão, não é da gente. É o Espírito Santo dizendo: filhinho, sai daí, vai, vem pra cá e deixa eu tomar a dianteira, deixa eu falar por você. Oh glória, Jesus Cristo nos capacita. É Deus que nos enriquece em toda a capacidade de expressão. É Deus que nos enriquece em toda a capacidade de expressão. Em Atos capítulo 18, versículo 9 diz: fala e não te calas, fala e não te cales, fale e não te cales, fale e não te cales. Em Salmo 81, versículo 10 diz: abre a tua boca e eu te encherei. Fala e não te cales, abre a tua boca e eu te encherei. Em Mateus capítulo de número 10, versículo 19 diz: mas quando vos entregardes, não vos dê cuidado como ou com o que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. O Espírito Santo vai ministrar em você. Levanta a mão. Aleluia, dodequiando, camacie, delabacobia cai. Ele vai ministrar em sua boca o que você vai falar neste lugar, nesta hora. Levanta a mão que eu estou profetizando. Quando você abrir a boca para falar, aleluia, Deus lhe usará para curar pessoas enfermas. Deus lhe usará para expulsar demônios. Demônios vai sair porque não vai suportar a palavra que vai sair da sua boca. Aleluia, é Deus que nos enriquece em toda a capacidade de expressão. Aleluia, isso aqui nós não aprendemos, irmãos. Aleluia, porque o apóstolo Paulo diz: aquilo que eu aprendi lá fora, eu reputei. Aleluia, eu reputei por Cristo. Agora o que eu recebi do Senhor, isso eu também vos ensinei.
aleluia,